Né, mais uma vez pelo compromisso, né, pela educação sempre demonstrada com os nossos projetos. Agora, dando andamento, vou estar chamando a aluna Ana Beatriz, do terceiro A, que vai fazer as primeiras indagações ao nosso entrevistado. Bom dia, me desconheço, Quanto tempo faz que o senhor mora em Andeara? Se possível, conte um pouquinho sobre a sua história de vida. Vou contar minha vida, sim. Obrigado pela pergunta. Olha, queria só dizer, a gente tem um tempo limitado, né? Quem é apaixonado por histórico, eu fico o dia inteiro aqui, tá certo? Então não é isso. A minha história é o seguinte, eu nasci em Andeara. Quem mora aqui sabe, ali para baixo da cantina tem um bairro chamado Corre da Onça. Nasci lá. Não sei quem foi a parteira, então, mas naquela época não tinha médico, não tinha nada disso. Então eu nasci dia 20 de novembro de 1938. Então, no final do ano, eu estou completando 78 anos, tá certo? A minha infância, de moleque, foi uma parte que meu pai tinha um sítio lá. Ele, naquela época, entregava até leite aqui na cidade, hoje parece que está proibido. Então, eu, como moleque, vinha junto, tá certo? Trabalhando na roça, isso, tá certo? Então, como moleque, naquela época chamava-se moleque, né? Na minha infância a gente poderia dizer naquela época moleque de rua. Não confundir com hoje. Isso quer dizer, moleque de rua naquela época é aquele que vinha à escola, tá certo? Fazia as suas obrigações, fazia a tarefa e estava mais ou menos livre. Aí nadava no torre, a gente ia aqui na Marculina, ia na Ponte Nova. Educação do pessoal, caramba! Ó, ia caçar de estilingue, mas sempre voltado. Eu quero revelar para vocês que os 2 primeiros anos de escola, eu tomei bomba. Eu vinha do sítio para cá, mas não vinha para a escola, tá certo? Ficava junto um rapaz morenão, pretão, que trabalhava no sítio, e nós entregávamos ele, chamava Barbosa. Então ficava aí, mas chegou um determinado tempo, a dona Encarnação Muro, então pegou pro pé. E o meu pai, o cara tá crescendo aí, não vem na escola, não vem à aula. Aí pegou para valer. Morreu a conversa. Nunca mais. Eu tomei bomba, nunca mais. Nunca fui um ótimo aluno, não. Aluno que só tira 10, esse negócio não. Naquela época era bem mais, era até 100, né? Então, não era isso. Mas nunca fui suspenso. A gente trazia a cultura de casa, da responsabilidade e do respeito. Eu vejo as reclamações hoje, a falta de educação. Então não existia isso. Então a parte de ensino, aí a coisa aperta, né? Eu fiz geografia, parte do grupo, ginásio, colegial, geografia pura, sofrida, tá certo? Igual sou parecido, fazer história, foi duro.
Depois nós tivemos um ministro militar, o Jarbas Passarinho, que acabou com geografia e história, como ciências, passou para estudos sociais. É verdade. Então nós tivemos que ir fazer uma complementação em leis. E depois eu me interessei pela parte administrativa, já tinha cursado a faculdade, então eu tive que fazer pedagogia, que são 3 anos, como eu eliminei matéria, fiz 1 ano e meio, tá certo? Eu já tinha no meu currículo isso. Depois fiz supervisão escolar, administração. Estamos aí, encerramos e aposentamos nessa parte. Então, na parte de ensino, isso foi minha vida. Agora, eu sempre fui livre, eu tive essa liberdade com a minha família. Acabava de cumprir as obrigações. Na minha infância era difícil. Então, nós tínhamos um sitinho, que hoje, é ali no Trevo, onde está aquele pontilhão, era o sítio. O campo, que era do NEC ali, que é a cidade, fazia parte do nosso sítio. Então, a gente viveu ali. O que eu fazia? Nós tínhamos lá banana, eu vendia banana na rua, uma cesta, acabava a aula e eu vendia banana. Ao sábado era engraxate, tá certo? Hoje eu não vejo mais engraxate aqui na cidade, mas eu tenho minha caixinha lá, ó, eu tenho uns 60 anos, às vezes à tarde, pego o sapato, engraxo, vão lá com meus netos, mostrando para eles, ensinando. A gente ia nas casas, ia catar sapato, fazer um dinheirinho. Ia catar algodão para comprar caderno e livro, comprar a ficha da sopa, comprar sopa. Essa merenda era tudo pago. Se quisesse, para não passar vontade, o cara lá estava fazendo uma sopa, sei lá, é só o cheiro, então ia. Quando a gente ainda poderia, naquela época, trocar, tá certo? Você trazia abóbora, mandioca, arrancava, trazia, trocava com ficha. E tomava sua sopinha, tá certo? Então, da tua pergunta aí, essa foi a minha vida, a vida escolar. Aí não está dizendo, mas eu comecei aqui na escola em 1961 como escriturário, então eu já vou deixar claro isso daí. Depois passei secretário, do jeito, naquela época não tinha concurso, do jeito que eu fui nomeado, eu também fui exonerado, fui mandado embora da escola. Aí o São Antônio Belchor estava com a escola do comércio meio bagunçada lá, ele nos contratou, eu como secretário e o Mário Salgueiro como diretor. Nós botamos a casa em ordem, todo mundo que terminou lá, recebeu o diploma, tudo. E depois eu comecei. Naquela época, para dar aula, quem não tinha faculdade, e a falta de professores com faculdade, tinha CADES. Era um treinamento que o Estado nos dava por 30 dias, você estudava aquilo lá e tinha o direito a começar a dar aula até para você se virar e fazer faculdade. Tá certo? Então aconteceu aí. Aí eu fiquei até dessa época aqui no Pedrosa. Teve uns intervalos que eu escolhi como professor, escolhi Macaubal. Efetivo, depois prestei concurso, 2 concursos de geografia, a gente fui aprovado e tinha um depois para ser diretor. Não quis fazer o que muitos fazem, ter o cargo de diretor e de professor. Então essa opção eu fiquei e estamos aí. Vê aí se eu respondo.